voltou, para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se por aqui no canal caso você não seja inscrito, porque a gente vai falar sobre Gabigol. Afinal de contas, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, acabou de falar, esse vídeo está sendo gravado na noite deste domingo, na zona mista do Maracanã, sobre a situação envolvendo o Gabigol. E quebrou o silêncio, falou muita coisa, né? Inclusive a decisão da diretoria do Flamengo de não utilizar o Gabigol na partida contra o Cruzeiro, né? Partida que o Flamengo venceu por 2-1. A gente vai falar mais sobre isso, sobre esse jogo nesse vídeo aqui. Mas o Marcos Braz falou sobre o Gabigol, né? E disse que o Flamengo só libera o Gabigol no meio do ano se houver uma proposta, uma compensação financeira ao Flamengo e que o Flamengo julgue ser pertinente. Está coberto de razão. Não dá para liberar o Gabigol no meio do ano agora, né? Se o Flamengo não tiver uma proposta. Até porque o Gabigol recebe em dia, né? Não tem porquê sair do Flamengo sem uma compensação financeira agora, lembrando que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no meio do ano e aí sim reforçar a outra equipe no ano que vem, né? Mas a ideia do Flamengo é, se não houver uma proposta, ele não sai, ele fica no Flamengo até o final do ano, o Flamengo vai exercer o direito dele, então o Flamengo não está abrindo mão do Gabigol, é o que diz o Marcos Braz, né? E ele foi perguntado ainda se tem proposta pelo Gabigol. E ele falou que não chegou nada. Vale lembrar que o Alexandre Matos disse em neste domingo, né, no programa Apito Final, comandado pelo Craque Neto na Band, que não tem interesse em contratar o Gabigol agora. Tá? A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento do professor de guitarra e violão, Átila Reis. Você quer ter um novo hobby? Olha, é um belo hobby começar a tocar guitarra ou violão, tá? E o professor de guitarra e violão, Átila Reis, é a pessoa mais indicada para lhe dar essas aulas, tá? Lembrando que a primeira aula é gratuita, é experimental, tá? Então a primeira aula é por minha conta. Você entra aqui embaixo no link que está na descrição deste vídeo, entra em contato com o professor de guitarra e violão Átila Reis e aí vai ter uma aula, direito a uma aula gratuita experimental com um músico profissional. Átila Reis é formado em música, tá? E vai dar essa aula para você. Aí você vai gostar bastante, claro, né? E vai combinar com ele a periodicidade do aprendizado e também o valor a ser pago. Então, entre aqui, tá aqui no link da descrição, o link para você conversar com o professor de guitarra e violão Átila Reis, beleza? Retomando aqui o assunto principal deste vídeo, né? Não tem proposta, nenhum clube fez proposta ainda ao Gabigol, tá? Porque todo mundo sabe, evidentemente, que pode ter o Gabigol de graça após o final do ano, quando acaba o contrato dele, né? E aí, diante da declaração, para mim, infeliz estapafúrdia do Júnior Pedroso, né? Que é o empresário do Gabigol, ao Sport TV na semana passada, falando que o Gabigol que está procurando já outro clube para consumar a saída do Gabriel. Veja, a minha opinião sobre isso. Cara, o Flamengo fez uma proposta para mim ruim do ponto de vista mercadológico ao Gabigol, que é um aumento de 50% e contrato de 1 ano. Né? E é claro que esse é um ponto inicial, um ponto de partida. Haverá ainda negociações no que diz respeito a isso, tá? O Gabriel, gente, não está jogando absolutamente nada, é 1 a menos quando entra nos jogos do Flamengo, e o Flamengo vem conseguindo ganhar os jogos sem o Gabigol. O Pedro está jogando muito, o Pedro fez mais um gol na vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Cruzeiro neste domingo, né? Um gol do Pedro, um gol do Fabrício Bruno. Então não tem porquê, né, colocar o Gabigol em campo nessas circunstâncias, né? A informação é que o staff dele alega que ele precisa ter mais oportunidades com o técnico Tite, mas ele não está fazendo por merecer essas oportunidades, né? E aí, que seja feliz em outro clube, se esse for o caso. Agora vai ter que ter uma proposta, o Flamengo vai ter que receber para liberar o Gabigol agora, no meio do ano. Não adianta o Gabigol tentar uma negociação e falar, não, já que vou sair de graça no final do ano,
me liberem agora, de graça. Não. De forma nenhuma, o Flamengo está certo ao exercer o direito dele de contar com o Gabriel. Se o jogador chegar e falar, não, eu fico, tá bom, então fique até o final do ano e seja aproveitado, será aproveitado se esse for o caso, tá? O Gabigol foi muito importante ao Flamengo, é chovendo molhado falar sobre isso, né? Nas conquistas da Libertadores de 2019 e 2022, fez o gol ainda na decisão contra o Palmeiras, gol único do Flamengo naquela partida, em que o Flamengo perde a Libertadores para o Palmeiras em Montevidéu por 2-1, e foi artilheiro, né? Só que já não é mais esse jogador. E o técnico Tite está observando os treinamentos. Ninguém tem acesso aos treinamentos. Então o Tite pode muito bem optar por não colocá-lo em campo. E quando o coloca, o Gabigol não faz absolutamente nada, né? Como, por exemplo, ele fez o 6º gol do Flamengo na vitória sobre o Vasco, né? Naquela goleada histórica por 6-1. Mas é pouco. É pouco para um jogador que tem um salário muito alto, ali na casa de 1,5 milhão, 1,7 milhão por mês. É muito pouco. É muito pouco que o Gabigol vem apresentando. Eu entendo que haja torcedores do Flamengo que querem a permanência do Gabigol. Eu sou contra. Nesses moldes, eu sou contra. Né? Teria de ter aí uma renovação de contrato, de repente, 1, 2 anos, ganhando a mesma coisa. Ele não faz por onde ganhar mais. E já fez 1000 estripolias com o Flamengo, né? A história do doping, vale lembrar que há um julgamento ainda no CAS sobre a história do doping do Gabigol, ou seja, nesse momento contratar o Gabigol pode ser um tiro na água, né? Seja lá quem contratá-lo. O Flamengo até faz essa proposta antes mesmo, mais um motivo para ele levantar as mãos para o céu. O Flamengo fez essa proposta de renovação sem saber a situação do julgamento lá na Suíça do CAS em relação à recusa dele, né, a dificuldade, a imposição, as barreiras que ele provocou para fazer o exame antidoping, né? Posou, entre aspas, né? Teve foto tirada com a camisa do Corinthians, até negou num primeiro momento que tenha sido ele, isso o staff dele. Então o Gabigol está em baixa no Flamengo. Então, se quer sair, saia, mas que chegue uma proposta e o Flamengo seja ressarcido em relação a isso. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.